Boa noite a todos, graça e paz de Jesus seja com todos vocês. Podem tomar os seus assentos, por favor. Em primeiro lugar, eu queria oferecer a vocês aqui as minhas mais sinceras desculpas, porque essa nossa cidade é complexa, né? Eu saí da região do Ibirapuera há mais de 1h20, para andar menos que 20 quilômetros, levei mais que 1h20 hoje. Então é um negócio impressionante, e a gente depois passa pelos lugares e não vê nada, não sabe nem o que aconteceu. O fato é que a mobilidade urbana nas nossas cidades está muito prejudicadas, e eu estou pedindo desculpa aqui a vocês. Em segundo lugar, agradecer à direção pastoral dessa igreja pelo convite, pela generosidade do convite, e agradecer à equipe ministerial dessa igreja e todos vocês que deixaram o espaço quentinho da casa de vocês e talvez uma sopinha quente, mas a sopinha depois você come, né? E o conforto de estar na casa de vocês para estarem nesse tempo de uma reflexão bíblica. E em terceiro lugar, quero dizer que eu me faço acompanhar da minha esposa Gislene, que está ali. Sou pastor na comunidade Atos da Vila dos Remédios. Muitos dos nossos irmãos aqui são conhecidos e queridos. Deus abençoe pelo convite do pastor dessa igreja, dos pastores, da equipe ministerial. É sempre uma alegria a gente compartilhar a palavra de Deus. E também para dizer a vocês que a palavra de Deus é sempre algo tão especial que é impossível a gente estar diante dela e não ser de fato transformado, não ser de fato impactado, a menos que a gente use a Bíblia apenas como um livro de religião. Se ele for apenas um livro de religião, então você vai esperar que dele saiam algumas regras. E regras são sempre um problema, porque regras elas acabam com a paixão do coração. Quando a gente segue apenas regras, nós temos a tendência a nos tornar meio farisaicos. A gente está acostumado ao sim ou não, eu obedeço, acontece isso, eu não obedeço, não acontece isso. E o problema é que a Bíblia não é um livro assim, porque você vai ver na Bíblia gente que obedeceu e foi feliz, e gente que também obedeceu e passou por tribulações. Aliás, Jesus disse que nesse mundo a gente teria aflições, mas ele também disse que a gente deveria ter bom ânimo. E eu vejo gente animada de Deus. Para estar numa segunda-feira aqui, é gente animada de Deus. Amém? Meus amados, eu queria compartilhar rapidamente, prometo não cansar vocês, mas queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler um salmo, salmo de número 37, só alguns dos seus primeiros versos. Como estava dizendo a vocês, a Bíblia é algo que deve saltar das suas letras para o nosso coração, para a nossa mente. E é nessa expectativa que eu queria compartilhar com vocês, para que o nosso coração seja aquecido pelo Espírito Santo e a nossa mente seja iluminada por esse mesmo Espírito da verdade. Vamos ler Salmo 37. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, mas esse salmo é tão conhecido que você não vai ter dificuldade de compreender. Diz assim, Salmo 37, palavra de Deus: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria.
Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós pedimos que o teu Espírito Santo sopre sobre nós, sopre sobre a tua igreja e produza em nós fogo, calor do Espírito e iluminação das nossas mentes. Nós dependemos da tua graça e da tua misericórdia. Fala-nos mais uma vez. Estamos ávidos para ouvir a tua doce voz a nos dar direção. Te pedimos assim, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. Meus amados irmãos, uma das coisas mais incríveis da Bíblia Sagrada é que a Bíblia é absolutamente atual. É um livro que direcionou reis e rainhas. É um livro que foi escrito por profetas e conduziu o povo de Deus e a nação de Israel. É um livro que trouxe a verdade de Deus, o Evangelho, as boas novas de Jesus ao mundo, à humanidade. Mas a Bíblia também é um livro em que ela traz respostas aos grandes anseios do nosso tempo. Por exemplo, a Bíblia fala de ansiedade, a Bíblia fala de consumismo, a Bíblia fala de relevância, a Bíblia fala de cultura, a Bíblia fala dos assuntos humanos, mas fala desses assuntos a partir da perspectiva de Deus. Homens e mulheres inspirados por Deus falaram da parte de Deus e trouxeram alento, esperança. E é nessa expectativa que nós estamos lendo esse salmo. E os salmos são não a parte doutrinária da Bíblia, e o meu propósito não é fazer isso, que eu sei que o pastor dessa igreja e a direção da igreja está fazendo muito bem. Mas os salmos, para além deles falarem de doutrina, os salmos são a expressão da alma humana. Os salmos contam as dores da nação de Israel, os salmos contam as ansiedades, os salmos contam as tristezas, mas também contam as alegrias. Então é um pulsar da alma humana. Cada salmo que você lê, você vê um ser humano ali. Alguém como você, algum muito parecido nas suas dores, nos seus anseios, nos seus problemas. E você se encoraja, porque você não olha só apenas super-heróis da fé cristã, mas você vê gente como você e eu, que anda num mundo que tem muitas dificuldades e opressões, mas que você pode olhar para eles e falar assim: eu me pareço com essa pessoa, eu tenho expectativas como ela tem, eu tenho fraquezas como ela tem. E os salmos são essa expressão da alma hebraica, da alma de gente como Davi, Salomão, Moisés, Asaf, os filhos de Asaf, gente como a gente que precisava de orientação para a vida, e não só recebeu orientação, como escreveu, e trouxe essa preciosidade dos salmos. E um dos autores que eu mais gosto, autores cristãos, chamado C.S. Lewis, ele escreveu tanta coisa boa, entre elas as Crônicas de Nárnia, que é absolutamente espiritual. Se você compreendeu o que ele está querendo passar como mensagem, C.S. Lewis foi o homem que Deus se utilizou na Inglaterra, para na época da Segunda Guerra Mundial, ele confortar os corações de milhares de ingleses que estavam sendo feridos por toda a destruição da Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, que eu encorajo todos os cristãos a lerem, para compreender a grandeza da nossa fé. E ele diz assim que os cristãos perdem muito quando eles olham para a Bíblia Sagrada apenas como um manual de regras, e deixam de ver na Bíblia Sagrada a própria alma do ser humano pulsando. Em outras palavras, o que o C.S. Lewis estava dizendo é que na Bíblia Sagrada nós temos que enxergar nela a profundidade daquilo que Deus criou e daquilo que Deus impingiu como imagem em nós seres humanos. E ele diz assim: quando você for ler a Bíblia, use a sua imaginação.
Se você não usar a sua imaginação, você vai perder muito do que a Bíblia tem a dizer a você. E eu queria me utilizar hoje desse conselho do C.S. Lewis, e queria pedir que vocês me ajudassem a usar a imaginação bíblica, para a gente olhar para esse Salmo 37, e tentar entender uma coisa. Por exemplo, se a gente fosse usar a nossa imaginação aqui hoje, e olhar para os grandes heróis da Bíblia, os homens que a gente admira, as mulheres que a gente admira, imagine por um momento, se você tivesse a oportunidade de trazer um desses personagens hoje aqui, não estaria eu aqui pregando, mas um desses personagens, e você tivesse a oportunidade de perguntar para ele mesmo, tirar dúvidas com ele mesmo, tirar, assim, as coisas que você mais queria perguntar, você tivesse essa oportunidade. E é isso que eu queria fazer hoje, chamar um personagem da Bíblia para o nosso culto, que é a segunda de primeira. Então a gente teria o privilégio de chamar um desses homens de Deus, que é muito parecido com a gente, e a gente fazer algumas perguntas para ele. Topam fazer isso? Vamos usar a nossa imaginação para isso? Então, deixa eu apresentar vocês, e você vai ter que usar a imaginação. Aqui do meu lado, use a sua imaginação, está Davi, o rei Davi. Já conseguiu enxergar ou não? Não, se você não enxergou, é que você não olhou com os olhos da fé ainda. Mas creia, aqui do meu lado está o rei Davi, e eu vou procurar fazer uma entrevista com o rei Davi. Eu vou usar o Salmo 37, que ele escreveu para a gente, para mim e para você. E tem algumas coisas que talvez você já leu um monte de vezes esse Salmo, e tem algumas dúvidas na sua mente. E eu queria convidar você, usando a sua imaginação, você fazer as perguntas para o rei Davi, que está aqui do meu lado. E a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. A primeira coisa é que a gente perguntaria ao rei Davi, se ele estivesse aqui, e acredite, na sua imaginação ele está aqui, a gente perguntaria assim para o Davi: Davi, o que é que você quis dizer no Salmo 37? Uma série de coisas que a gente não entendeu muito bem aqui. Porque você falou de homens maus, você falou de gente ruim, você falou de ansiedade, mas o que você estava querendo dizer com tudo isso? Eu creio que se eu perguntasse para o Davi aqui do meu lado, ele ia dizer assim: eu tenho alguns conselhos para dar para vocês. E a gente talvez ficasse muito contente, porque a Bíblia vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ouvir conselhos de um homem assim, eu não sei o que você acha, mas eu acho precioso. E talvez a gente perguntasse para Davi assim: você que é um homem segundo o coração de Deus, que conselhos você daria para nós, que vivemos num tempo difícil, um tempo de muita apostasia da fé, um tempo de muitas doenças emocionais, um tempo de trânsito caótico, um tempo de violência nos centros urbanos, um tempo em que parece que a gente olha para Brasília e para os centros de governo, parece que o homem mau está se dando bem, e parece que o justo não está saindo do lugar. Um tempo que a gente olha e vê que a sua filha, o seu sobrinho, que tem 15, 16 anos, e você quer orientar ele: olha, trabalhe, vá estudar, vá para a universidade para você ser uma pessoa honrada. Aí você olha para a televisão, tem uma menina de 16 anos, que vai para uma revista masculina, e num ensaio fotográfico ganha 10 milhões de reais. Como é que a gente lida com o tempo, que tempo é dinheiro, que as pessoas não valem pelo que elas são, mas pelos que elas têm? Como é que a gente lida num tempo que vale o título e não a pessoa? Davi vai dizer assim: olha, esse tempo de vocês é muito parecido com o tempo meu. Só mudaram os nomes, só mudaram os formatos, mas o mundo sempre foi assim. O mundo sempre teve gente desse jeito. O mundo sempre teve valores distorcidos. E a gente perguntaria para o Davi: Davi, que conselhos você daria para a gente viver no nosso tempo? Eu creio que o Davi olharia para a gente e falaria assim: primeiro conselho, cuidado com o que você ouve.
para acordar a pessoa que está do seu lado, diz para ela assim, cuidado com o que você ouve. O que você ouve, diz para ela, entra na sua mente, desce para o seu coração e forma os teus hábitos. Vou dizer de novo para você não se esquecer, o que você ouve, entra para a sua mente, desce para o seu coração e forma os teus hábitos. Davi olharia para a gente e falasse, cuidado com o que você ouve, porque o mal está em evidência no mundo. Se você não tomar cuidado com o que você ouve, você pode se tornar uma pessoa amarga, você pode se tornar uma pessoa aborrecida. Vou dar um exemplo para você. Se você sair da sua casa hoje e você ouviu o da Atena hoje durante meia hora, como é que está a sua cabeça? Cheio de medo, você veio para a igreja com medo. Porque o que a gente ouve influencia a gente. Se você anda com pessoas negativas demais, aquilo vai entrando para dentro de você. Você que tinha coragem, agora passou a ter mais coragem. Porque o que a gente ouve vai formando os nossos pensamentos, vai formando os nossos sentimentos e vai formando os nossos hábitos. Davi olharia para a gente e fala assim, cuidado. Cuidado porque você lidando com o mal e com a maldade, você pode se tornar uma pessoa amarga. Já conversou com uma pessoa assim que você está falando com ela, você está esperando uma coisa esperançosa, aí a pessoa fala assim, não faz isso não, vai dar errado. Não vai por esse caminho que não vai dar certo. E se você não tomar cuidado, o seu coração fica amargo também, você não vê mais beleza no mundo, você não vê mais alegria, você não vê mais nada. Então Davi olharia para mim, para você e fala assim, cuidado com o que você ouve. O que você ouve influencia os seus pensamentos, os seus sentimentos e vai formar os seus hábitos. Gostaram do primeiro conselho de Davi? Você vai cuidar do que você ouve? Então eu quero ver quando você sair daqui hoje, o que você vai ouvir na televisão. O que você vai ouvir amanhã? Lá no seu trabalho. Você vai chegar no primeiro horário de trabalho, alguém vai falar assim, o chefe hoje está péssimo, o trabalho está péssimo, aí você vai lembrar, ontem eu ouvi o Davi falando na minha igreja, cuidado com o que eu ouço, porque o que eu ouço vai formar os meus pensamentos e sentimentos. Amém, gente? Segundo conselho que eu creio que o Davi, que está aqui, vocês estão enxergando ele ainda ou não? Não perderam de vista? Ele está aqui do nosso lado, ele falaria assim, olha, segundo conselho que eu daria para vocês, apesar de tudo, continue confiando no Senhor e continue fazendo o bem. Davi olharia para a gente e falaria assim, olha, o tempo de vocês não é diferente do meu. Porque no meu tempo as pessoas confiavam em carros, no meu tempo as pessoas confiavam nos seus cavalos de guerra, no meu tempo as pessoas confiavam nos seus grandes exércitos, e eles se decepcionaram, porque chegou no momento que essas coisas não funcionaram. E no tempo de vocês só mudou o nome das coisas. Hoje em dia, no tempo de vocês, tem muita gente confiando em dinheiro, tem ou não tem? Tem muita gente confiando na fama, tem ou não tem? Tem muita gente confiando no seu próprio status profissional, tem ou não tem? Mas o dinheiro vai embora? O dinheiro vai embora. Vocês conhecem um cara no Brasil chamado Ike Batista? Pois é, esse cara até 6 meses atrás tinha uma fortuna de 24 bilhões de reais. Tem gente brincando dizendo que ele já está apertando até o fundo da pasta de escova de dente, porque ele já não tem mais grana para nada. O dinheiro vai embora. Quem colocar o seu coração nisso vai se decepcionar. Conhece gente famosa? Há poucos dias atrás, algumas pessoas que estavam no Big Brother Brasil, apareciam em tudo que era jornal e televisão. Tenta lembrar o nome de um deles agora. A fama vai embora. Davi vai dizer assim, não coloque a sua confiança nessas coisas, porque essas coisas vão passar. E tem mais, não fique pensando que o perverso, o mal, está se dando bem, e ele vai continuar se dando bem, porque vai chegar uma hora que o mal vai cobrar a sua paga.
E Davi olharia para a gente e fala assim: você que está olhando o perverso se dá bem, continua fazendo bem, não tente pagar o mal pelo mal. Porque se você tentar pagar o mal pelo mal, você vai se tornar tão perverso quanto o homem que já é perverso. E ele diria para a gente assim: a prova de que você está confiando em Deus e não nas outras coisas, é que você vai continuar fazendo bem, custe o que custar. Eu, quando olho esse conselho de Davi, eu fico pensando que a gente olharia para Davi e perguntaria assim: Davi, que garantias que eu tenho disso? Ele diria assim: você tem a garantia do Deus Altíssimo, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você está disposto a confiar em Deus? Você está disposto a continuar fazendo bem? Mesmo se for para sua sogra ruim? Mesmo se for para o seu chefe perverso? Continue fazendo bem, Davi diria para a gente, porque no final, Deus vai honrar a justiça que está na sua vida. Se eu perguntasse: Davi, o que tem mais para você falar para a gente, para a igreja do Jardim Platina nessa noite? Ele diria assim: se vocês querem ser felizes de fato, aprendam a ter prazer em Deus. Eu acho que ele olharia para a gente e a gente perguntaria: explica melhor isso para a gente, Davi. Ele diria assim: o problema de vocês é que vocês estão ansiosos demais, vocês estão correndo atrás demais das coisas, porque vocês estão tentando ter prazer nas coisas, e esqueceram que o único prazer de verdade da vida é quando a gente descobre o prazer de viver em Deus e para Deus. E a gente perguntaria para Davi: Davi, mas como é que a gente se deleita em Deus, como você escreveu no Salmo aqui? Como é que a gente tem prazer em Deus? Ele diria: duas coisas vão medir se você tem prazer em Deus. A primeira delas é: ande com a verdade, não abra mão da verdade. Não abra mão de dizer a verdade. Não abra mão de andar na verdade. Porque a mentira, ela é uma prisão. Deixa eu explicar isso para você. Quando a gente entra pelo caminho da mentira, ou a gente concorda com a mentira, nós vamos entrar num caminho de aprisionamento. Quem mente uma vez para se safar de alguma coisa, vai precisar de uma segunda mentira para cobrir a primeira. E quem mente a segunda vez, vai precisar de uma terceira mentira para se safar da primeira e da segunda. Quando você verificar, você já está aprisionado num ciclo de mentira. Aí você deixou de ter prazer em Deus. Davi vai dizer para a gente: além de você amar a verdade e viver a verdade, se você quer se deleitar em Deus, então aprenda a não andar rápido demais. Aliás, diz para quem está perto de você assim: você está com problemas de alegrias, porque você está andando rápido demais. Você quer ver uma coisa? Você confia em Deus? Quem aqui confia em Deus? Confia mesmo? Se Deus pedir o seu trabalho e a sua carreira hoje, você daria a Ele? Ué, cadê os irmãos que confiam em Deus? Se Deus pedisse o conforto da sua família, e você sacrificaria isso no altar de Deus? Percebe como a gente fala sobre confiar em Deus, sem pensar muito nessas consequências? O que o Davi vai falar para a gente é: a gente aprendeu a professar algumas coisas de boca, sem pensar nas consequências disso. E ele vai dizer: o fato é que a gente confia muito pouco em Deus, porque a gente costuma andar rápido demais. Vou dar um exemplo como a gente anda rápido demais. Você fala assim: Deus, prepara para mim um príncipe encantado, se você é mulher. Algumas de vocês já oraram assim, né? Aí você fica orando, aí passou 2 horas, Deus não mandou ainda. 2 horas. Passou 24 horas, Deus não mandou ainda. E você resolve dar uma mãozinha para Deus. Você já está andando rápido demais, perdeu o passo de Deus. Falou: Deus, vamos ajudar aqui, eu vou fazer um jejum. Aí você faz um jejum de 48 horas. Está quase morrendo desmaiada, mas você está esperando o príncipe encantado.
Aí você resolve ajudar Deus, você se senta no banco da igreja e fala assim: Deus, eu sei que o Senhor vai mandar meu príncipe hoje, eu vou ficar em espírito de oração aqui. Aí você começa a orar: Deus, eu sei que o Senhor vai mandar o melhor para mim, e eu sei que quando eu vou abrir os meus olhos, vai estar aquilo que eu pedi para o Senhor. Aí você ora, quando você abre os seus olhos, você tem por volta de 25 anos de idade, tem um senhorzinho de 83 anos sem os dentes da frente. Aí você fala: Deus, mas não foi isso que eu pedi. Aí você fala: mas você já está correndo na minha frente, por enquanto é isso que tem para hoje, topa? É assim que a gente age. Nós queremos uma carreira profissional, mas a gente entra numa empresa de office boy, e daqui a 3 meses a gente está querendo ser presidente da empresa. Nós queremos passar na frente de Deus. Músicos são muito interessantes, eu como músicos gosto muito disso. O músico começa a aprender, daqui a pouco, 3 meses, ele já está fazendo cachê por aí. A gente costuma passar por cima das coisas, isso gera sofrimento para mim e para você. Aí o Davi vai dizer assim: se você aprender a deleitar-se em Deus, você vai andar nos passos de Deus. Diz para quem está do seu lado assim: quem anda nos passos de Deus, nunca chega atrasado, e nem trupica nas coisas da vida. Entendeu, meu irmão? Está gostando dos conselhos de Davi? Vamos perguntar de novo para ele. Davi, dá mais um conselho para a gente. Davi olharia para essa comunidade e diria assim: se você quer ser feliz de fato, não tente controlar a sua vida. Nós temos um grande impulso humano, que é o impulso de tentar controlar as coisas. A gente tem ou não tem? E pior, a gente não só tenta controlar a nossa vida, como a gente tenta controlar as outras coisas. Como se a gente desse conta da nossa própria vida. Davi vai dizer assim: não tente fazer isso, porque todo mundo que tentou fazer isso se deu mal. Quer ver como você não controla a sua vida? Você queria tanto ter um filho e Deus deu um filho para você. Aí você pegou aquela criancinha bonita, cuidou dela, deu banho, comprou roupa, cheirosinha. Aí essa coisinha linda cresceu e se tornou um adolescente de 12 anos. Você já controla alguma coisa? Você controla o que ele vai usar no pé de calçados? Você controla o que ele vai usar de roupa? Aí essa coisinha linda e maravilhosa se tornou jovem, está querendo casar. Você controla com quem é que ele vai casar? Aí você olha para aquela coisinha que o seu filho trouxe em casa, num belo dia, você fala: mas o que é essa? Aí você ia falar uma língua estranha, você lembra que é crente. Aí você fala: quem é essa moça, filho? Não era bem isso que eu tinha pensado. Você não controla. Você deu um melhor estudo, você deu curso de inglês, de informática, mas daqui a pouco está tudo fora do seu controle e você não controla mais isso. É o que o Davi está dizendo aqui. Outra coisa, você controla o seu dinheiro? Ou você toma um susto danado toda vez que você vê a fatura do cartão de crédito? Você não controla. Quer ver outra coisa que você não controla? Você está na flor da idade, cheio de ânimo, começa a fazer caminhadas e corridas, e daqui a pouco faz de 5 quilômetros, 10 quilômetros, de 40 quilômetros, daqui a pouco você acha que está tudo bem, aí vai fazer um exame médico, aparece um negócio meio estranho, e você fica morrendo de medo. Você falou: eu só comi alface, só comi chicória, andei todos os dias, e apareceu um troço aí, o cara gordo, só come picanha, só come gordura, e está bem de vida. Você não controla essas coisas. O que Davi está dizendo aqui é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai agir. Aí talvez você está falando: ah, pastor, então eu não preciso cuidar da minha vida, fazer nada, porque eu entrego nas mãos de Deus, está tudo certo. Aí Davi falou: não, alto lá, cuidado, você precisa fazer a sua parte. Por quê? Porque o seu coração é enganoso, e você precisa fazer com que o seu coração bata na mesma toada do coração de Deus. O que Davi está falando é que o meu coração e o seu coração precisa ser santificado em Deus. Sabe por que precisa?
Porque quando o nosso coração está santificado em Deus, ele terá vontades que coincidem com a vontade de Deus. E sabe qual é a boa notícia dessa noite? Paulo vai nos informar que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. E sabe, da melhor das coisas, Deus nunca chega atrasado na nossa vida. Então, para o seu irmão não esquecer desse conselho de Davi, diz assim para ele: não tente controlar a sua vida. Entrega os teus caminhos ao Senhor. E Deus vai agir em teu favor. Amém, gente? Davi fala mais para a gente. Que conselho você daria para a gente? O Davi olharia e falaria assim: se você quer ser feliz de verdade, aprenda a paciência. E nunca, nunca mesmo se compare a ninguém. Davi olharia para a gente e diria assim: olha, esse negócio de paciência eu entendo. Porque todas as vezes que eu agi impacientemente, eu quebrei a cara. Aliás, eu poderia contar muitas coisas da minha vida, diria Davi, que eu passei na frente de Deus. Talvez ele pudesse contar para a gente: ó, teve uma hora que eu fui me tornando um rei importante em Israel, todo mundo me elogiando, e eu tinha um grande exército, e eu quis contar esse exército para mostrar minha força militar, e eu dei com os burros na água, mas eu aprendi com isso, e ele aprendeu mesmo, porque no Salmo 40, Davi vai dizer assim: esperei com paciência em quem? Nos carros, nos cavalos, nos exércitos, no Senhor. Agora note a expressão: o que é que Deus faz quando Davi espera com paciência? Deus se inclina. Você já pensou nisso? O Deus Todo-Poderoso do universo, quando você anda no batimento cardíaco dele, no passo dele, ele se inclina para ouvir o seu clamor. Vocês têm alguma necessidade aqui hoje? Deixa eu dar uma boa notícia: se você andar no passo de Deus, se você pulsar no pulso do coração de Deus, Deus está se inclinando para ouvir o seu clamor hoje. Mas Davi não para aqui, ele falou: olha assim, você tem que aprender a ser paciente, e se você for paciente, você vai aprender que nunca, jamais, você deve se comparar a ninguém. Alerta o irmão que está perto de você e diga assim: não se compare a ninguém. Jamais se compare a ninguém. Eu vou explicar para você, olha para... Por que você não deve se comparar a ninguém? Porque no mundo existe só dois tipos de pessoas em relação a você. De um lado tem gente que sabe menos que você, que tem menos dinheiro que você, que tem menos habilidade que você, que tem menos fama que você. Quando você olha para esse tipo de pessoa e você se compara, você vai se tornar um soberbo. Você vai falar assim: eu sei mais, eu influencio mais, eu sou mais capaz, e isso é pecado no seu coração. Davi vai dizer: fuja disso. Mas Davi também diria: tem um outro tipo de gente. Você vai olhar para o outro lado da humanidade, e você vai sempre encontrar alguém que é mais bonito que você, mais bonita que você, que tem mais influência que você, que tem mais habilidade com você. E se você fosse comparar, você vai se achar um medíocre, um Zé Ninguém. Entendeu por que você não pode se comparar a ninguém? Porque ou você vai se tornar um soberbo, ou você vai se tornar um medíocre. Deus não criou você para ser assim. Aliás, deixa eu dar uma boa notícia para você. A forma que Deus fez você, Ele jogou fora e ninguém encontra mais. Você já percebeu como você é singular? Você já percebeu como as suas impressões digitais, ninguém mais as tem? Tem um negocinho no seu olho chamado íris, que só você tem no planeta Terra. Tem uma coisa chamada ácido desoxirribonucleico, gostou disso? Não é língua estranha não, é o nome de um ácido, é o DNA, que tem uma cadeia que só você tem. Sabe o que significa isso? Que você é exclusivo. Deus fez você
Para ser você e não outra pessoa. Então para de tentar se comparar às outras pessoas, porque as outras pessoas são outras pessoas. Deus quer que você seja você mesmo. Amém, gente? Sexto conselho de Davi, e a gente está chegando no final. Davi, o que mais que você tem para dizer para a gente? Ele vai dizer assim: não caia na besteira de conduzir a sua vida, nem pela ira, nem pela fúria. Sabe o que Davi está querendo dizer nesse salmo aqui para a gente? Tem muita gente construindo a sua vida em cima de um momento de forte tensão emocional. Era como se Davi olhasse para a gente e dissesse assim: toda vez que você tiver que tomar uma decisão importante, não tome essa decisão se você estiver irado. Toda vez que você for tomar uma decisão importante, se você estiver enfurecido, conte até 3, até 30, até 300, antes de tomar a decisão. O que Davi estaria dizendo para a gente é: se você for corrigir o seu filho, não corrija ele se você estiver irado. Você vai fazer besteira e vai se arrepender. Se você for lidar com seu empregado lá no seu trabalho, não faça isso se você estiver estressado. Você vai se arrepender. Se você for lidar com a sua esposa e você chegou num dia muito ruim em casa, espera para falar essa coisa importante no outro dia, depois que você dormir uma boa noite de sono, porque senão você vai estragar coisas que você levou uma vida inteira para construir, e pode destruir apenas com 3 palavrinhas cheias de fúria e de ódio. O que Davi vai olhar para a gente e dizer assim: não vá fazer alguma coisa que você vai destruir em alguns minutinhos, sendo que você levou uma vida inteira. Eu acho que Davi usaria um provérbio popular: está nervoso? Vai pescar. Vocês não acham que ele faria isso para a gente? Eu não sei se ele mandaria a gente pescar, mas ele diz no salmo aqui: está nervoso? Vai descansar. Não toma decisão importante. Não fala com o seu filho na ira. Não toma decisões profissionais atabalhoadamente. Cuidado com o estado emocional alterado. Você vai se arrepender disso depois. Aí a gente perguntaria para Davi assim: Davi, mas eu vou descansar onde? Aí ele responderia: não é aonde, é em quem. Ele diria assim: eu escrevi um outro salmo que, se você ler, está escrito assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Sabe qual é o lugar mais seguro para você descansar? Na sombra do Onipotente. Sabe por que você está estressado demais? Sabe por que você está ansiosa demais? É que você está procurando descansar em outros lugares. Você está tentando descansar no litoral norte. Você está tentando descansar na pousadinha. Mas a Bíblia está dizendo para você descansar na sombra do esconderijo do Altíssimo. Então diz para quem está perto de você assim: está estressado? Vai descansar. Mas descansa no lugar certo. Descansa na sombra do esconderijo do Altíssimo. Amém, gente? Para terminar, Davi, dá mais um conselho para a gente. Você já falou para a gente tomar cuidado com o que a gente ouve, para a gente não se comparar com ninguém, para não tomar decisões na ira. Você já falou para a gente aqui tanta coisa boa para a gente ter paciência. O que mais você diria para a gente? Eu acredito que Davi olharia para esse auditório, daria uma risadinha assim de canto de boca, falou: vocês ouviram bem esses conselhos? E a gente responderia: claro que a gente ouviu, Davi. O que mais que a gente teria que fazer? Aí ele diria assim: só falta uma coisa para vocês: fé em Deus e pé na tábua, meu irmão. É hora de você andar agora. É hora de você praticar agora. É hora de você viver o agir de Deus hoje. Confia no Senhor e caminha. Confia em Deus e acelera, Ayrton. Vai para cima. Confie em Deus e tome as decisões. Descanse em Deus, mas não fique parado.
Porque Deus vai construir a nossa história em 4 mãos, as 2 mãos de Deus e as suas mãos. Se você andar no passo de Deus, no bater do coração de Deus, Deus vai fazer aquilo que deseja o teu coração, amém, gente? Sabe por que vale a pena fazer isso? Porque a Bíblia vai dizer, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Tem gente renovando as forças aqui hoje? Os que esperam no Senhor, voam alto como as águias. Sabe qual é o aprendizado da águia? A águia não anda na tempestade, ela anda por cima da tempestade. Deus está habilitando gente aqui para andar por cima da tempestade hoje. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, eles andam, mas não se cansam. E a Bíblia também diz que os que esperam no Senhor, eles correm, mas não ficam exaustos. Sabe por que não ficam exaustos? Porque eles estão andando na passada de Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe, que Deus renove as suas forças, que Ele leve você a bem-sucedido em tudo que você for fazer, e que você saia daqui cheios de esperança de Deus. Deus está com você, Ele está renovando as suas forças, Ele está levando você a bom termo, porque Ele te ama, e Ele é capaz de fazer loucuras de amor pela sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.